Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos agora dando início a mais um culto, mais um encontro online, infelizmente, mas que nesse momento estejamos todos no mesmo espírito de adoração ao Senhor e que você possa estar contrito e disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações hoje. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine e nos abençoe na noite de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos e termos vida, de podermos ser mais um dia, de termos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Pai, abençoa o nosso culto, que ele seja leve, que ele seja tranquilo, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Espírito venha falar aos nossos corações, que estejamos com corações e ouvidos abertos a entender e ouvir tudo que o Senhor tem para falar. Que possamos colocar tudo que vamos aprender aqui hoje em prática nas nossas vidas, que pessoas sejam agraciadas pela Tua graça e pela Tua vida em nós. Em nome de Jesus, amém. Façamos juntos a leitura dos Salmos 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Peçamos ao Senhor que Ele nos dê comunhão e unidade com os nossos irmãos, que possamos nesse tempo de pandemia tão difícil, né, onde o afastamento, o isolamento social tem afastado tantas pessoas, né, que possamos pedir ao Senhor por união, por amor, né, ao próximo, que possamos ter comunhão com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que não conhecemos, que possamos, através do Senhor, termos comunhão com os nossos irmãos. Então vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor, nós agradecemos pela Tua presença em nossa vida, pela capacitação que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que tens feito. Deus, sabemos que tens feito coisas gigantes, coisas maravilhosas, que não podemos, Senhor, ver. Mas sabemos que o Senhor está ali, Deus, nos curando, nos guardando, nos livrando, Senhor. Obrigada por tudo isso que o Senhor tem feito e ainda pelo que farás. E nesse momento, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, o corpo do Senhor nesta terra, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, para que sejamos mais unidos, para que tenhamos mais comunhão uns com os outros, Senhor. Que o Seu amor, Deus, inunde os nossos corações e que possamos refletir a Tua glória, o Teu brilho, Senhor, o Teu perfume bom e agradável nesta terra, Senhor. Nos une, Deus, cada vez mais em comunhão, como um corpo perfeito, Deus, para que possamos trabalhar nessa terra, Deus, daquela maneira que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos preparou, Deus, e o Senhor nos ensinou. Então, Senhor, nos abençoa, Deus, com a Tua comunhão, com a Tua paz, com a Tua unidade, para que sejamos um em Ti, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos, porque sabemos que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor, Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz a todos. E que nesse momento de louvor, que a gente possa adorar o Senhor com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Dizer que Ele é único e digno de toda a nossa louvor e adoração. Amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
Jesus. Edificar-nos, sempre restaurar-nos. Somos os teus filhos e clamamos: vem derramar paz em cada coração. Nossos corações, vem edificar-nos, sempre restaurar-nos. Somos os teus filhos e clamamos: vem derramar paz em cada coração, em nossos corações. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei,
Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Como uma vez são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs.
É chegado o momento na liturgia, no culto a Deus, em que o Espírito vem a nós, nos incomodando acerca da nossa vida de partilha e de generosidade. Na condição de discípulos de Jesus de Nazaré, nós temos que imitá-lo naquilo que ele fazia com bastante radicalidade: a partilha, a entrega, a renúncia, o sacrifício em prol do outro. Temos que todos os dias nos comprometermos em levar a vida de Jesus a quem precisa. A vida de Jesus manifesta por meio do Evangelho, da palavra de salvação. A vida de Jesus manifesta por meio do gesto generoso, de levar alimento, de levar comida, de levar roupa, de levar assistência material também aos menos favorecidos. Seja um missionário, seja um evangelista, partilhe vida, cuidando diaconalmente, cuidando missionariamente, cuidando pastoralmente daqueles que precisam ser acolhidos por Jesus de Nazaré. Faça isso na sua missão particular, como missionário onde você foi plantado, nos lugares que você transita, mas faça isso também por meio da Igreja de Cristo. Partilhe vida, participando ativamente dos ministérios, da vida e da comunidade de Jesus. E também contribuindo materialmente para que a Igreja possa fomentar projetos evangelísticos que levam vida em todos os sentidos. Vida espiritual, zoe, vida orgânica, saúde para o corpo. A Igreja, diaconalmente, evangelisticamente, missionariamente, pastoralmente, tem essa missão de levar vida, mas para tanto ela precisa que nós devolvamos um pouquinho do muito que Deus tem colocado em nossas mãos para que as obras da Igreja sejam mantidas. Contribua, seja generoso e que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém. Incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Chegamos finalmente ao último encontro de reflexão em torno dessa série de mensagens que demos por título Sinais de Esperança. E o sinal de esperança que nós vamos refletir nesta ocasião é a comunhão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Nós vamos entender neste nosso encontro que a Trindade Santa é o modelo mais perfeito de comunhão. Comunhão que gera vida, que gera esperança, comunhão que nos inspira. Ao final desse tempo de reflexão, você terá plena convicção
de que onde existe comunhão sagrada, existe esperança. Diz assim as Sagradas Escrituras: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Inegavelmente, a humanidade tem uma vocação para se relacionar. Nós somos seres que, por natureza, são relacionais. Isto porque o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança é uma comunidade trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo coabitam em perfeita comunhão numa comunidade trinitária por toda a eternidade. Esse Deus que é comunhão, esse Deus que é comunidade, nos trouxe a existência, nos criou e imprimiu em nós essa sua marca, essa sua característica, razão pela qual nós somos seres extremamente relacionais. A humanidade precisa viver comunhão para atingir a sua máxima potência, para alcançar a sua máxima capacidade de ser feliz. Quando Deus criou o homem, naquele texto muito conhecido, ele observa que não é bom que o homem esteja só. E esse texto, na minha leitura, na minha interpretação, fala muito mais do que apenas de casamento. Fala mais do que de uma relação marital. Esse texto fala de uma característica nossa. Não temos vocação para viver só. Precisamos de comunhão, seja na dimensão matrimonial, seja no seio de uma família, seja através de relacionamentos de trabalho, seja estabelecendo contatos de amizade, seja mantendo uma dinâmica de comunhão em torno da recreação, da busca por lazer, e seja no mundo da religião, buscando transcender. O ser humano sente necessidade de se conectar ao outro. Isso é algo próprio e característico do nosso ser. E assim o é, não apenas por uma questão de conveniência, não apenas para que possamos perpetuar a nossa espécie, nos reproduzirmos. Nós buscamos comunhão mais do que por um motivo pragmático, utilitarista. Nós buscamos comunhão porque a nossa alma se deleita, sente gozo, sente prazer, sente alegria numa vivência comunitária. É bem verdade que podemos observar nas Sagradas Escrituras que esse potencial humano para experienciar comunhão é um antes do pecado e outro depois do pecado. Antes do pecado, nós observamos os nossos pais ancestrais, Adão e Eva, desfrutando de uma comunhão perfeita entre si e com o Criador. Mas após o pecado, nós vemos inúmeros episódios onde fica comprovado que o ser humano, pós-pecado, perdeu a sua capacidade de ver comunhão. E pior, passou a associar-se, a se juntar, a se conectar ao outro para promover o mal, para promover a morte. Um exemplo disso é o chamado primeiro homicídio, aquele fato narrado em Gênesis 4, segundo os estudiosos, nos traz uma lição sobre o quanto comunidades formadas por seres humanos pecadores começam a desenvolver relacionamentos conflitantes, beligerantes. Caim e Abel representam duas comunidades. Caim representa a comunidade agrícola, aqueles que vivem do cultivo da terra. Abel representa aqueles que vivem do pastoreio, do cuidado de rebanhos, da criação de animais. Diz o texto bíblico que Abel apresentou a sua oferta, as primícias do seu rebanho, a gordura do seu rebanho, e foi aceito. Já Caim apresentou as primícias, apresentou os frutos da sua terra e foi rejeitado. Somos muitas vezes induzidos a pensar que Deus gosta mais de carne e de gordura do que de cereais, de frutos da terra. Isso não é verdade. A rejeição de Deus não é ao tipo de oferta que foi colocado no altar, é ao modo de comunhão, ao modo de comunidade representada por Caim e por Abel. Abel, representante da comunidade de pastores, faz parte de um grupo que vivia comunhão de maneira mais sadia, abençoadora, solidária. Durante o período em que Israel, ou melhor dizendo, o povo hebreu, peregrinou, caminhou em busca de pastagens, caminhava para alimentar os seus rebanhos, a vida comunitária
era mais rica de solidariedade, de partilha. Por outro lado, quando os hebreus ocupam uma porção de terra, eles se sedentarizam, eles se fixam numa terra, eles começam a exercer a atividade agrícola de modo predominante. E essa é uma etapa em que essa comunhão, essa solidariedade, essa partilha se perde. A comunidade agrícola, ela é áspera. Ela entende que para que haja prosperidade no seu grupo, o outro grupo precisa ser destruído, aniquilado. A morte de Abel é uma tipificação dessa visão. Para que eu prospere, para que eu possa crescer e me desenvolver, o outro grupo precisa morrer, ser aniquilado, ser destruído. Veja nesse exemplo que depois do pecado, o ser humano não tem mais a capacidade de desenvolver relacionamentos, conexões e produzir comunidades saudáveis, harmônicas, que se relacionam bem entre si. Por outro lado, nós temos um exemplo de comunidade muito sagrada, muito santa e muito perfeita na Santíssima Trindade. Lá em Gênesis 1,16, onde eu fiz leitura, nós vemos claramente o fato de que esse Deus trino, essa comunidade trinitária, gera vida e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um exemplo de autêntica comunhão. Nós temos que ter um critério, um parâmetro para aferir qual a comunhão verdadeira que gera vida e esperança. E o parâmetro é a comunhão da Santíssima Trindade. Não existiu e nem existirá outro modelo de comunhão e de comunidade mais perfeito. Lá no texto de Gênesis 1:26, existe um verbo no imperativo plural, o verbo fazer no imperativo plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esse façamos indica que a criação da vida humana foi resultado da comunhão sublime da Santíssima Trindade. O ser humano é uma exteriorização da beleza da comunhão vivida no interior da Trindade. O Deus Trino, o Deus Comunhão, o Deus Comunidade, que vivia uma experiência invisível, misteriosa e inacessível, tornou tudo muito público, muito concreto, quando ele trouxe à existência a humanidade inspirada naquilo que era vivido e é vivido com perfeição no interior da Santíssima Trindade. Portanto, se queremos resgatar um tipo de comunidade, de comunhão que abençoa, que gera vida, temos que olhar para a Santíssima Trindade. A humanidade já teve uma experiência de comunhão sagrada. Fomos trazidos à existência por Deus e vivemos por um período em boa, em sadia comunhão um com o outro, com o semelhante e com o Criador. Inclusive tivemos a tarefa de sermos multiplicadores dos recursos de Deus. Deus disse: se associem, se multipliquem, se juntem, para que tudo que eu criei seja abençoado, seja multiplicado pelas habilidades e competências que eu conferi a vocês. Mas, desde o pecado, as associações humanas, as junções humanas, produzem tudo aquilo que é mais malévolo na face da terra. Nós vamos nesse encontro refletir sobre as características da comunhão da Trindade Santa que podem nos abençoar, que devem nos inspirar e que, quando observamos esse tipo de comunhão aqui na terra, nos enche de muita esperança, a esperança de que Deus está trabalhando, que existe uma presença divina, sagrada, que produz um tipo de comunhão que nos leva a cada vez mais sermos uma humanidade abençoada. A primeira característica dessa Trindade Santa, dessa comunhão santa, é a unidade. O Deus Trino, ele coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles possuem a mesma essência, de forma que essa triunidade é tão perfeita que nós não podemos afirmar que cremos em três deuses. Nós cremos no único, poderoso e verdadeiro Deus que se revelou em Jesus Cristo. Cristo, de uma maneira muito explícita, nos apresentou o Pai. Esse Pai maravilhoso, terno, cuidadoso, providente, que tem uma preocupação contínua com o nosso bem-estar. Ele apresentou o próprio Filho, aquele que executou com muito amor
o primogênito, aquele que nos permitiu sermos adotados filhos, co-herdeiros com Ele. E o nosso Senhor Jesus também nos apresentou o Espírito Santo, pessoa da Trindade, que nos consola, nos conforta, nos guia, nos dirige, o nosso preceptor. Cremos num Deus uno. O nosso Deus não é uma hidra, não é um monstro de 3 cabeças. 3 pessoas. É possível distinguir a personalidade de 3 pessoas. Não são apenas aparências. Muitas doutrinas tentavam dizer que não. O Filho é apenas um modo de Deus se apresentar. Não, o Espírito é apenas uma energia que se desprende de Deus. Mas a doutrina bíblica nos fala que não. São 3 pessoas com personalidade. Podemos distinguir a singularidade de cada pessoa da Trindade. Mas a comunhão e a unidade é tão perfeita que são um, que formam e constituem um único e poderoso Deus. Eles possuem a mesma essência. É uma essência que permeia essa comunhão trinitária de forma tal que gera uma triunidade. Nós podemos aprender o que com a unidade da Trindade, da comunhão santa? Nós podemos aprender que devemos buscar unidade naquilo que nos é comum. Nós também temos uma essência. Somos todos seres humanos. Nós somos uma grande família, a humanidade. Infelizmente, há uma tendência do ser humano de querer focar naquilo que nos distingue, de dar ênfase, exagerar na ênfase naquilo que nós somos diferentes, ao invés de percebermos que temos algo muito sagrado, algo muito lindo, que é a humanidade perfeita criada por Deus. Jesus redimiu o ser gente, o ser humano. Antes de Jesus, o corpo, a existência humana era vista como algo sujo, depravado, algo maculado pelo pecado. Mas Cristo nos mostrou que é possível ser gente com tanta beleza, com tanta santidade, com tanta justiça, que nós devemos cada vez mais celebrar o fato de sermos gente, nos conectarmos ao outro a partir desse elemento. O outro é pessoa, é gente, é ser humano como eu. Infelizmente, nós ficamos focando nas particularidades, nas diferenças, nas arestas, e não conseguimos formar uma grande família, uma família global, a humanidade que busca o tempo todo o bem comum. O mundo, ele é feito de divisões geopolíticas, nações que brigam, que conflitam, que guerreiam umas com as outras, dentro de uma mesma nação, grupos sociais diferentes, conflitando um com o outro na defesa das suas particularidades, na tentativa de fazer prevalecer alguma coisa que seja peculiar àquele grupo. Nós hoje vivemos num mundo muito cindido, muito rachado. Existe uma fragmentação na sociedade. Cada vez mais o ser humano se agrupa, mas não busca aquilo que é comum a todos. Foca apenas no elemento distintivo. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre a beleza da diversidade. Devemos celebrar a diversidade, mas quando a diversidade, o elemento diferente, se sobrepõe a tudo, nós deixamos de ser pessoas que vivem em unidade. E aí abrimos margem para um estilo de vida muito beligerante, muito conflitante, muito áspero, onde as pessoas guerreiam umas com as outras, movidas por ideologia, movidas por traços culturais específicos, movidas por uma questão étnica, enfim, os fatores que levam os grupos sociais a se fecharem em si mesmo e não se conectarem aos outros são os mais diversos. Existem ilhas, existem grupos, bolhas que não se colidem, que não se tocam, que não são capazes de se fundir num único sentimento, o sentimento de que somos gente, que somos seres humanos. É óbvio que os grupos, as minorias, devem se agrupar a fim de defender direitos, a fim de proteger pessoas que são vulneráveis. Eu não estou aqui falando contra essa tendência muito contemporânea
de formação de grupos e de minorias que tentam conscientizar, que tentam lutar por direitos. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas é preciso que em algum momento esses grupos se hermanem, procurem um entrelaçamento a partir do que nos é comum, a humanidade. A humanidade é linda e nós estamos celebrando pouco. Nós celebramos aquilo que nos distingue e esquecemos de nos alegrarmos a partir daquilo que nos é comum, independente de raça, independente de cor da pele, independente de condição social, independente de religião, independente de gênero, independente de orientação sexual, independente de nacionalidade. Nós somos gente. Isso precisa ser celebrado, porque isso traz unidade para todos. E na unidade nós podemos construir o bem comum. Na unidade da comunhão, nós podemos produzir vida e esperança, fragmentando, cindindo, rachando, formando núcleos cada vez menores de pessoas que ficam lutando e cultivando valores muito localizados, fatores muito peculiares daquele grupinho. Nós vamos ser cada vez mais um mundo que não se cuida, que não vive mutualidade, um mundo que não experimenta a reciprocidade. Falamos muitas vezes do individualismo, do egocentrismo, dessa busca por satisfação dos desejos do meu eu, mas existe também uma tendência contemporânea de um grupocentrismo, determinados grupos que querem se colocar no centro do universo, esquecendo que o que deve ser celebrado é a nossa humanidade. Somos todos gente. A Santíssima Trindade também tem uma característica na sua comunhão, que é a igualdade. Todas as pessoas da Trindade têm o mesmo valor. Nós podemos observar que os papéis são diferentes. Em momentos diferentes do plano da salvação, os papéis são diferentes. Existe aquilo que chamamos de a economia interna da Trindade, o modo como o Deus Trino organizou o seu projeto de redenção para a humanidade. Todavia, o fato do Pai planejar enviar o Filho, e o Filho, muito obediente, cumprir o plano do Pai, não faz com que o Filho tenha menos valor do que o Pai. Não existe uma hierarquia, não existe uma hierarquia de valor. O que existe são papéis, são funções exercidas para o bem da humanidade, para a salvação da humanidade. Nós podemos aprender algo muito poderoso com essa característica da comunhão da Trindade Santa, o valor igual. Se na unidade a Trindade celebra a mesma essência, na igualdade a Trindade celebra o mesmo valor. Todos possuem o mesmo valor. Imaginem um mundo onde as pessoas se conectam umas às outras, entendendo o valor singular de cada um, entendendo que cada pessoa é valorosa naquilo que ela é, no seu modo específico, particular e singular de ser. É preciso entender isso. Um mundo onde há um valor igual para todos, não há essas enfermidades que são muito recorrentes nos nossos dias, essas crises existenciais, esse sentimento de que talvez não vale a pena viver, porque eu não tenho valor, eu não me adequo ao padrão estético que confere valor. Existe uma estética, existe um tipo de beleza que diz, esse tem valor, porque ele está no padrão. Esse não tem valor porque ele não está no padrão. Se vivêssemos num mundo onde todos têm o mesmo valor, as pessoas não fariam aquele questionamento. Será que a minha vida é relevante? Será que o fato de eu ser um trabalhador modesto, simples, será que o fato de eu não estar ocupando lugares de destaque não faz com que a minha existência seja pífia, seja uma existência sem nenhum significado? No mundo onde todos têm valor, não existe essa história de existência irrelevante. No seu lugar, na sua história, na sua singularidade, todos são extremamente relevantes. Todos têm um valor enorme, imensurável. Igualdade de valor. Eu não estou dizendo que nesse mundo de uma comunhão sagrada não haja espaço para que eu observe aqueles que precisam de um cuidado especial. Alguém já disse que
A igualdade que faz justiça é aquela que trata os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Se alguém é frágil, é hipossuficiente, se alguém tem carências, tem debilidades, tem fragilidades, ele precisa ser acolhido com um pouco mais de carinho, de cuidado. Mas o valor intrínseco ao ser humano é o mesmo. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, não importa se tem muita cultura, se acessou uma cultura formal muito vasta, muito sofisticada, não importa se é um homem do campo, um homem mais rude, que não tem acesso à cultura formal, não importa. O valor do ser humano é intrínseco. A dignidade da pessoa humana é intrínseca, independente do modo como ele se estabeleceu na sua dinâmica social. Esse ser humano tem valor. Nós teríamos uma sociedade muito sadia. Com certeza menos suicídios, menos pessoas tirando a vida porque concluíram que não tem valor. Porque a sociedade celebra o valor de todos. A sociedade sadia, que vive uma comunhão sagrada, diz: não, nem pense nisso. Você é muito valoroso, a sua vida é cara. Aquilo que você faz, o dom, o talento, a sua competência, a sua qualificação no mundo é muito útil e abençoada. Não importa se existe uma construção cultural que quer desmerecer o que você faz. Nós estamos aqui para lhe dizer: você tem valor. Imagine se a sociedade, ou pelo menos alguns grupos sociais, declarassem e celebrassem essa igualdade com mais afinco. Infelizmente, parece que nós vivemos um tempo em que o mundo não gosta de ser igual. Alguém já disse que um determinado grupo da nossa sociedade brasileira ficou extremamente ofendido quando o pobre começou a frequentar o aeroporto. Quando o filho do pobre, a filha do pobre começou a frequentar a faculdade, começou a se formar em medicina, começou a se formar em cursos que historicamente eram privilégios da elite. O ser humano não gosta de ser igual. Se essa camisa, por mais que seja boa, de boa qualidade, um bom tecido, começa a se popularizar, todo mundo usa, eu já não quero mais essa camisa, porque ela me torna igual ao outro. Ela me torna alguém que está no mesmo patamar do outro. A humanidade gosta de estar sempre acima. Nós gostamos de estar à frente ou muitas vezes montados sobre o outro. Mas a comunhão sagrada, a comunhão da Trindade, ela é muito generosa. Ela vive igualdade. Nunca houve qualquer registro de ciúmes dentro da Santíssima Trindade, de inveja dentro da Santíssima Trindade. O Filho nunca questionou o Pai. O Pai nunca desfez do Filho. E o Espírito, igualmente, sempre se sentiu muito valorizado nessa economia interna da Trindade. Nós não podemos saber como é a vivência interna da Trindade. Nós não temos acesso a esse mistério da vida interna da Santíssima Trindade. Mas a Trindade em movimento é o que nos revela o quanto essa comunidade é perfeita. Essa Trindade trabalhando, servindo, se engajando no mundo para nos abençoar, nos mostra o quanto as pessoas da Trindade convivem de maneira harmoniosa, sem questionar o valor umas das outras. Nós vivemos atualmente num mundo que questiona o valor do outro. Bandido bom é bandido morto. Gente que cometeu um delito perdeu o seu valor, não tem mais dignidade, não pode mais ser alvo do amor, não pode mais ser considerado. Veja que absurdo. Uma pessoa, porque tem uma sexualidade diferente da minha, uma orientação sexual diferente da minha, perde o seu valor. Não é mais digno de acolhimento, de amor, de ser respeitado, de ser aceito. Que mundo maluco é esse, onde o valor das pessoas é aferido a partir de uma ideologia? Aqueles que se filiam a determinada ideologia são pessoas decentes, homens de bem, pessoas corretas. Aqueles que se filiam a outra ideologia, que pensam o mundo, que elaboram a vida por outro viés, estes são do mal. Esses são perfeitamente dignos de destruição.
vamos metralhar, vamos aniquilar. O valor do ser humano é inquestionável. Somente Deus, naquele grande dia, pode estabelecer juízo, pode dizer o quanto alguém merece estar na eternidade com Ele e o quanto esse alguém não estará com Ele na eternidade. Não foi delegado. Deus não colocou sobre nós essa competência de julgar as pessoas, de mensurar o valor das pessoas. É preciso entender, meus irmãos, que esse valor, que é marca característica da comunhão da Trindade, gera esperança. O fato dessa comunhão ser tão absoluta e plena em valor, nos gera esperança. Nós podemos também construir, ainda que em microespaços, em microcomunidades, na nossa igreja. Eu acho muito bonito quando eu vejo dentro da nossa comunidade, e agora eu vou puxar a sardinha para a nossa comunidade, essa comunhão em torno da igualdade. Quantas vezes eu ali no encontro de casais, num hotel de boa qualidade, um hotel confortável, que sempre é escolhido por nossa comissão de casais, eu via pessoas que pertencem nesse mundo da sociedade a lugares diferentes. Gente que tem dinheiro, gente que tem uma vida confortável, gente até que viaja com muita frequência e aquele hotel nem é algo assim tão diferente, nem chama tanta atenção, mas eu também vejo ali um outro casal, uma outra pessoa mais humilde e que está ocupando o mesmo espaço e que naquele instante celebra a igualdade de uma maneira muito linda. Essa comunhão gera esperança. Eu sonho com esse mundo, o mundo que me aguarda na volta de Jesus, no reino dos céus, é marcado por igualdade. Lá ninguém vai ser discriminado, lá ninguém vai ser rotulado de inferior porque tem uma determinada característica, porque tem uma determinada forma de pensar a vida, porque infelizmente não conseguiu ascender socialmente. Lá todos serão iguais, absolutamente iguais diante de Deus, amados, acolhidos, inseridos nessa comunhão da Santíssima Trindade. O valor é uma característica da comunhão divina que nos inspira, que nos chama a um compromisso com a construção de comunidades mais iguais. Outra característica da Santíssima Trindade que nos inspira e que nos faz ter um desafio de construir comunhões mais abençoadoras é a diversidade. Eu disse há pouco, são 3 pessoas. Não é pluralidade, porque a pluralidade remete ao politeísmo. Não são muitos deuses, é um único Deus, mas um Deus que acolhe a diversidade. E acolhe com tanta perfeição que o fato de ser uno não aniquila, não tira essa característica peculiar do Deus Trino de ser pessoas distintas e singulares. Veja a beleza da comunhão santa. Existe uma essência comum, existe uma comunhão perfeita, mas os diferentes são acolhidos sem nenhum problema. A nossa sociedade tem um desejo de uniformizar as pessoas, de criar padrões, de colocar pessoas dentro da mesma forma. E assim, acaba com aquilo que é uma característica da criação de Deus, a diversidade. É impossível que, ao olhar para a natureza, não percebamos o quanto Deus ama a diversidade. A diversidade de cores, a diversidade de espécies, a diversidade de ecossistemas. É muito belo o que Deus criou. E mesmo a humanidade é algo muito lindo. É um jardim diverso. As muitas cores, os diferentes modos do cabelo ser, a cor dos olhos, a estatura, os biotipos, as personalidades, o modo como as pessoas reagem à vida, tudo isso é muito diverso, é belo e deve ser acolhido. Uma comunhão sagrada, santa e abençoadora celebra a diversidade. Sim, celebra a diversidade. É bonito quando uma comunidade
de negros, celebra a sua cultura, celebra a sua origem, celebra elementos e traços específicos da sua construção histórica. É bonito quando mulheres que têm também um histórico de luta, que têm também um histórico de tentativa de se colocar com valor na sociedade, desde sempre o patriarcalismo, desde sempre o machismo, quer alijar a mulher do processo histórico, da ocupação de espaços. E é bonito quando essa mulher celebra a sua diversidade, o seu gênero. Somos mulheres, temos uma contribuição como mulher, temos uma contribuição enquanto seres que historicamente ocupam posições inferiores, porque o ser humano machista, patriarcalista faz questão de bloquear, de obstruir o desenvolvimento. Eu acho bonito a celebração da diversidade. Gênero, raça, etnia, culturas, predileções diversas, afinidades diversas, isso pode ser celebrado. Isso deve ser acolhido. O problema é quando a humanidade começa a entender que existe um estereótipo de pessoa que deve ser respeitada. E é assim que nós vemos nos dias atuais. As cadeias estão repletas de pessoas que foram presas injustamente. Você já deve estar pensando, pastor, quer dizer então que todo preso é coitadinho? Não. Boa parte, a maioria cometeu algum delito. Mas muitos, porque são negros, muitos porque são pobres, são presos sem nem ter direito de defesa, porque já existe um estereótipo do criminoso, do delinquente. Existe sim, infelizmente, um preconceito com a diversidade. Uma pessoa que tem um visual mais excêntrico, que tem um visual não tão convencional, é vista como alguém do mal. Uma tatuagem, um brinco, um cabelo diferente, uma roupa mais extravagante. Por que nós temos que uniformizar? Por que nós temos que colocar todos dentro do mesmo molde? Se Deus quis criar a diversidade, Ele trouxe a existência à diversidade para que cada um, na sua singularidade, no seu jeito de ser, abençoe o outro. Diversidade é o acolhimento das singularidades de cada indivíduo. Para a gente celebrar a diversidade, a gente tem que reconhecer que cada pessoa na sua singularidade tem um valor, tem uma beleza. Onde tem comunhão que acolhe a diversidade, tem esperança. É um sinal de que a humanidade está evoluindo, está progredindo, está tendo a capacidade de perceber o outro na sua singularidade. E por fim, eu trago uma característica muito marcante da Santíssima Trindade, da comunhão da Santíssima Trindade, que é a cooperação. A Trindade tem como marca na sua comunhão um pacto de serviço. O nosso Deus onipotente nada precisa. Ele tudo tem na sua interioridade, nessa economia interna, nessa vivência, nessa coabitação na triunidade. O nosso Deus não precisa de nada fora dele mesmo, senão ele não seria Deus. Mas ele decidiu, ele pactuou internamente cooperar para o bem da humanidade. A comunhão verdadeira, ela é cooperativa. Ela não é competitiva, ela não é beligerante, ela é cooperativa. Quando pessoas se juntam para promover o bem, para abençoar causas que são maiores do que os indivíduos e até maiores do que um determinado grupo, aí nós vemos a comunhão verdadeira. O nosso Deus, ao longo da história, ele trabalha não para se autoafirmar, ele trabalha não para fazer prevalecer a sua vontade. Muitas vezes Deus é visto como um tirano, um caprichoso, alguém que vaidosamente quer o tempo todo mostrar que ele está certo, que ele precisa ser obedecido e que o ser humano tem que se curvar diante dele. Não. O nosso Deus trabalha, ensina, revela, aponta caminhos, porque ele é perfeito e sabe o que é melhor para nós. Ele se cooperativizou
Ele buscou uma visão de cuidado, um projeto de trabalho para o ser humano, porque Ele nos ama. Ele quer ver cada vez mais os seus filhos, a sua criação, progredindo, vivendo harmonicamente, vivendo de modo saudável e equilibrado. Infelizmente também, os ajuntamentos e as comunhões contemporâneas não são marcadas por um pacto de serviço. No máximo, as pessoas se juntam para usarem umas às outras, de modo pragmático, utilizarem, sugarem aquilo que o outro pode oferecer. Mas o nosso Deus, Ele nunca teve essa pretensão de nos usar, de ter um trato utilitarista para com seus filhos. Pelo contrário, Ele renuncia, Ele se sacrifica. O nosso Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses, Ele existindo na sua condição divina, Ele não teve nenhum problema de renunciar ao seu poder divino, se fazer carne e habitar entre nós, e como ser humano, aqui na terra, nos ensinar o caminho que devemos seguir. O Deus que vive uma comunhão perfeita, Ele trabalha, Ele tem um pacto de cooperação para nos abençoar. Uma comunhão sagrada, uma comunhão abençoadora é cooperativa. As pessoas precisam urgentemente entender que o mundo precisa de um pacto de serviço, de cuidado mútuo. Eu vejo agora, nesse período de pandemia, o péssimo exemplo que os países estão dando. Em alguns países já existe vacina para cachorro, para menino. Cachorro é exagero, mas crianças, pessoas que não têm nenhum risco, estão tomando vacina. Enquanto em outros países tem gente morrendo aos milhares. Mas não existe essa cooperação, não existe esse sentimento que eu posso partilhar, não existe esse pacto de serviço para enfrentar um mal que assola toda a humanidade. Veja como nós nos tornamos seres absolutamente distantes de uma comunhão sadia. O nacionalismo é uma coisa muito danosa. Essa visão de que primeiro a minha nação é algo que não faz bem. Nós devemos cuidar da humanidade. Aquele indivíduo que mora num país muito distante, ele está conectado a mim, na nossa humanidade. Nós temos uma essência comum, somos seres humanos. Nós olhamos às vezes para fotografias de lugares muito pobres da África, onde existe muita fome, e parece que aquilo não tem nada a ver conosco. Nós olhamos para fotografias de lugares muito pobres aqui no nosso país, nas periferias das nossas cidades, e achamos que aquilo não tem nada a ver conosco. Nós perdemos esse senso de empatia, de solidariedade, de cooperação para ajudar, para assistir, para abençoar aqueles que estão em condição inferior à nossa, aqueles que não têm um certo conforto, a mesma dignidade, porque os processos históricos injustos tirou dessas pessoas a possibilidade delas serem dignas, de desfrutarem de uma vida digna e minimamente confortável. Eu encerro essa nossa reflexão sobre a comunhão enquanto fonte de esperança, trazendo à memória a fala de Jesus em Mateus 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui nós encontramos também uma bela definição do que é a comunhão sagrada. 2 ou 3 pessoas reunidas celebrando o nome de Jesus, a humanidade de Jesus, o Evangelho de Cristo, atraem a presença sobrenatural de Jesus. Segundo Jesus, a autêntica comunhão é triangular: eu, o próximo e Deus. Entretanto, é necessário salientar que o ajuntamento entre pessoas deve ser permeado pela humanidade de Jesus. Sem a humanidade de Jesus, sem que eu e o outro celebremos a santa humanidade de Jesus, a presença ressurreta e sobrenatural de Jesus não vem sobre nós. O privilégio de ter comunhão com o Senhor passa por esse propósito de me relacionar com o outro a partir de uma humanidade santa, sagrada, justa, correta, íntegra.
A comunhão mais perfeita, mais sublime, é essa que tem a junção de pessoas celebrando a humanidade criada por Deus e revelada novamente por meio de Jesus. E essas pessoas conseguem sentir o transcendente, o sagrado, o sobrenatural naquele instante em que os laços de comunhão são perfeitos, são justos, são íntegros, são marcados pelo amor e pela paz. Que Deus nos abençoe e nos permita cada dia mais construir comunidades que vivem em comunhão, segundo o modelo da Santíssima Trindade, vivendo unidade, vivendo igualdade, vivendo diversidade, vivendo cooperação. E que os nossos ajuntamentos, sejam na dimensão familiar, na igreja, no trabalho, possam ter sempre a presença de Jesus, porque ali eu me proponho a me conectar com o outro a partir da própria humanidade de Jesus. O ressurreto, o Senhor, o Supremo Pastor, aquele que tem mão poderosa para nos cuidar, ele vem a nós, cumpre a sua promessa de se colocar em nosso meio, sempre que celebramos a perfeita, a santa e sagrada humanidade do próprio Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida, mais a lágrima dos olhos de Deus, é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida, mais a lágrima dos olhos de Deus, é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando,
Chegamos ao fim de mais um ajuntamento da Igreja de Cristo para prestar culto a Deus. Esse momento litúrgico, ele se exaure. Todavia, a comunhão da Igreja nunca termina. Estamos unidos no vínculo perfeito da paz. Estamos unidos por intermédio do Espírito Santo de Deus. Essa comunhão, ela é una. Essa comunhão é indivisível. Essa comunhão não consegue ser quebrada quando nos distanciamos fisicamente, porque estamos juntos em missão. O Espírito que está sobre mim, está sobre você, está sobre todos, para que possamos fazer missão aqui na terra. Recebamos a bênção apostólica e que, debaixo dessa bênção, a Igreja em comunhão possa ir pelo mundo fazendo missão todos os dias da sua caminhada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre esta igreja missionária, sobre essa comunidade que vive intensamente a pregação e o testemunho do Evangelho de Cristo. Que essa bênção preserve a nossa comunhão em torno da pureza e da riqueza do Evangelho de Cristo. Que essa mesma bênção alcance todos aqueles que estão espalhados pela face da terra, todos os dias pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Assim suplicamos essa bênção sobre todos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa continuar em plena comunhão com Deus e com o seu próximo, onde quer que você esteja. Saiba sempre, o Senhor é conosco.